Hoje nós vamos ver o que acontece quando usamos o corpinho errado para o kit. Esse é o kit Daniel, de 16 polegadas, ele mede no total 41 centímetros, tem membros 3/4, usa olhos 18 milímetros, ele está pronto, com o olhinho já no lugar, os cílios implantados, com o mohair implantado, tá? Já enchi a cabecinha com a fibra e já selei aqui com um papelzinho adesivo, que é uma camurcinha adesiva, para ficar com acabamento bom e para que o enchimento não saia no caso da cabecinha soltar, tá? Então, todos os detalhes estão prontos. Eu já tinha montado esse kit e resolvi desmontar, porque esse corpinho não é um corpinho de boa qualidade. Ele tem um formato muito ruim. Eu já tentei acertar ele colocando elástico aqui, porque na verdade ele vem reto aqui. Eu chamo de corpinho de porquinho, porque ele parece mesmo um porquinho. Ele vem reto aqui, então eu tentei ajustar colocando um elástico aqui de cabo a rabo nele, para que ele ficasse assim com um formatinho melhor de corpo. Mas não resolve. Não resolve por quê? Porque esse formato aqui, eu já estou tirando os membros, já estou separando os membros, que eu já estava pronto, eu estou desmanchando. Esse formato aqui me deixa com os bracinhos, que são muito longos para esse tamanho de corpo, me deixa com os bracinhos muito gordos, parece um bebê musculoso, na verdade. Não fica bom na roupinha, não fica assim com um formato bonito. O pescocinho é muito larga essa abertura e tem uma espécie de um V aqui na frente, então o encaixe também não é bom, tá? Eu já soltei as perninhas aqui, já tirei o lacre, já tá tudo solto, porque eu não gosto dessa parte aqui que fica parecendo uma almofada. Se eu encher um pouco menos, ele vai ficar menos musculoso, menos gordinho aqui, mas em compensação vai ficar murcho. Então fica muito molengo, não fica no formato muito bom. Então eu tô aqui desmanchando, tirando esse corpinho que eu não gostei para esse kit, tá? Normalmente eu tenho que afastar aqui o tecidinho que já cobriu o lacre, eu tenho que afastar ele aqui e eu vou lá com o alicate aqui por baixo dele, cuidado para não cortar o tecido e nem a pintura, né? Então eu tenho que ir por baixo do lacre aqui, levantar o lacre para cortar, para tirar o membrozinho do lugar, tá? Então, já tirei todos os membros, todos têm o mesmo tipo de acabamento. Não coloque acabamento colorido aqui, não coloque tecido vermelho, tecido azul, porque isso mancha, tá? Então, sempre pense num capricho no acabamento, num tom de pele que fica melhor. Bom, então, esse corpinho eu vou dispensar por enquanto para esse kit, ele não foi bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu, claro, vou aproveitar todo o enchimento que está aqui e o pezinho que eu fiz aqui no bumbum, eu vou tirar para encher o corpinho correto. Ó. Esse formato de corpinho não é bom. Esse formato de corpinho também é no mesmo estilo. Esse material é muito feio, não fica bonito, esteticamente fica feio. Da mesma forma, nós tentamos aqui colocar um elástico nessa parte aqui para tornar ele uma coisa com uma estética melhor. Não funciona, ele não faz aquele bumbumzinho bonitinho, ele fica um tecido feio, engruvinhado, né? E da mesma forma, o pescocinho dele também é muito largo. Então, coloco o enforca-gato aqui, o lacre aqui, e quando eu fecho, fica muito franzido, fica grosseiro, fica feio. Então, esse tipo de corpinho aqui, que quando está sem o elástico, ele é muito mais feio. Aqui nós colocamos elástico aqui e nesse pedaço do bumbum. Então, quando ele está sem o elástico, ele é mais feio ainda. Ele é um corpinho assim, assim. Eu chamo ele de porquinho porque ele realmente parece um porquinho assim nesse formato. Ele é muito feio, tá? Esse é um corpinho que vem com o kit da Sidney, ele vem junto com o kit, quando a gente compra, claro, o jogo completo, o kit completo, mas eu dispenso ele, além dele ser peludinho, eu não acho ele bonito. Então, eu compro de fornecedor, uma fornecedora que é muito especial, que faz os corpinhos estruturados,
O corpinho tem essa costurinha, dependendo do tamanho do corpinho pro kit. Ele tem essa estrutura aqui, tem o franzidinho para fazer o peitinho, tem o franzidinho para fazer o bumbum, mas ele é acinturado. E é um material um pouco mais firme, não tão brilhante, então é uma coisa esteticamente mais bonito. Ele tem dentro aqui todo o material para fazer ele articular, né, para o bracinho girar em torno dele mesmo. Esse aqui seria um 19 polegadas, com braços 3/4 e pernas inteiras. Então, fica muito mais ajustado, fica muito melhor. Ela faz nesse sentido aqui perninha lateral, você tem que ver o formato da perninha, se a perninha está dobradinha, se ela está reta. Então, tem que falar com quem produz o corpinho, qual é o tipo da perninha que o bebê que você pintou tem. Esse daqui tem uma perninha longa, ó, e ele não é tão dobrado. Esse aqui também. Então, ele fica bonito se eu coloco num corpinho com abertura frontal. Alguns precisam de uma abertura um pouquinho mais lateral, porque a perninha vem muito dobradinha. Então, se eu colocar a perninha dobradinha toda nesse corpinho, ele vai ficar muito feio. Então, tem toda essa parte estética aqui da montagem do bebê que faz toda a diferença se eu compro o corpinho correto. Então, esse é um tipo de corpinho que ela faz com esse tecido, que é um tecido de ótima qualidade. Eu tenho comprado sempre da mesma pessoa. Quem quiser pode me pedir informações, inclusive que eu dou informações, porque ela realmente faz uns corpinhos muito bem estruturados, muito diferente dessa coisa que vem aqui, que também dizem que é um corpinho original do kit, mas eu não acredito que seja, porque fica muito feio. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando nós vamos montar o nosso bebê. Então, para o meu kit, eu comprei do mesmo fornecedor esse corpinho, que é um corpinho de 16 polegadas, que é o que o meu kit vai usar, né? Esse é o kit correto, o corpinho correto para o kit que eu pintei. Então, ele parece pequenininho, mas no total, o meu bebê vai ter 41 centímetros. Então, aqui vão as perninhas, são 3/4, os bracinhos 3/4, né? E eu preciso, então, encher esse corpinho. Eu vou usar o enchimento que eu tinha usado no corpinho errado, eu vou usar o mesmo enchimento para reaproveitar, claro. Mas antes, eu vou fazer, já está previamente montadinho aqui, o pezinho que eu quero colocar nessa parte aqui do corpinho, para ele dar um pezinho. Eu vou testar, porque como ele é muito pequeno, eu vou testar colocar entre os ombros aqui um outro pezinho para ele ter uma caidinha de corpo aqui. Eu vou testar. Caso não fique bom, eu tiro e não coloco, e coloco depois dentro da cabecinha, como normalmente eu coloco nos outros, tá bom? Então, eu vou usar este corpinho. Antes, deixa eu deixar amarradinho aqui o pezinho, porque é o mesmo formato do que eu coloco lá embaixo no bumbum, porque eu quero que ele fique ali no peitinho. Então, eu quero que ele tenha aqui uma divisão para que ele se ajuste melhor ali na frente do corpinho, tá? Vou acertar aqui mais ou menos, um lado e o outro, vou deixar ele mais ou menos no meio aqui, para que eu encaixe ele ali entre um ombro e outro e dê um outro formato diferenciado com pezinho ali. Então, vamos amarrar aqui, caso não fique bom, tudo é um teste, nem todos os kits aceitam por causa do tamanho do corpinho. Então, se eu não tenho espaço hábil para colocar mais um peso, então eu não coloco, mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar, se vai funcionar, tá bom? Deixar ele prontinho aqui. E agora eu vou esvaziar aquele corpinho que tinha preenchido. Eu vou usar aqui, vou reaproveitar, claro, a fibra que eu coloquei nele, que eu não gostei para esse corpinho. Vou forrar aqui embaixo. Primeiro, vou forrar. Eu vou tirar
todo o enchimento daqui de dentro. Vou tirar toda a fibra daqui de dentro, porque eu quero pegar lá embaixo aquele recheio que eu fiz para preencher o bumbum do bebê, tá? Então, eu já tenho aqui uma cobrinha pronta. Eu vou tentar colocar esse mesmo enchimento aqui, para ver se não vai ficar muito exagerado, por causa do tamanho do kit, que é um kit bem menor. Caso fique exagerado, eu troco pelo outro ali que já está pronto e que pode me dar um enchimento mais adequado para o tamanho desse bumbum aqui. Mas vamos tentar, porque às vezes fica até melhor quando está mais cheio. Vamos tentar, vou colocar aqui, vou encher bem a parte de baixo, que é para ficar com o bumbumzinho mesmo, para usar fralda, para ficar sentadinho, afinal é um kit de olhos abertos, ele senta, apesar de ser pequenininho, ele é um kit que já tem cabelinhos, né, e que já senta. Então, aqui eu vou colocar mais o enchimento, vou encher esse corpinho. Vamos lá, cobrir aqui embaixo esse bumbum, para ficar bem fofinho. Eu quero aqui que ele fique acolchoadinho, não quero que fique fazendo o barulho. Quando é areia faz barulho, mas quando é pastilhinha também faz barulho. Então, se eu cubro com a fibra, eu evito aquele barulhinho da areia ou da pastilhinha quando eu aperto ali o bumbum do bebê, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, apertar para ficar bem no meio aqui. Aí. E agora vamos encher até aqui em cima. Tá? Esse enforca-gato está querendo fugir daqui. Vamos acertar ele aqui para não fugir. Então, se coloca o corpinho errado, com certeza o resultado estético do seu bebê montado não é bom. Então, tudo isso faz diferença para deixar aí o seu kit mais delicado, mais bem montadinho, né? Às vezes, quando vem o material todo, compra o kit completo, vem o corpinho, vem os olhinhos. Às vezes os olhinhos nem são de boa qualidade, então seu trabalho fica feio, né? Se o corpinho não é de boa qualidade, também o resultado não é bom. Olha, aqui já melhorou bem. Eu vou colocar primeiro os membros aqui para ver se eu vou precisar colocar lá. Engraçado que esse daqui ela fez a abertura frontal aqui mas dá para virar, não vai fazer diferença no formato da perninha, mas esse aqui realmente a abertura veio frontal aqui, ó. Se eu coloco para cá, ele fica enviesado, então eu vou ficar os dois para cima para ficar igual. Assim mesmo, esse aqui fica enviesado. Mas tudo bem, porque esse lacre é bem delicado, de preferência usar os lacres bem delicadinhos, com a cabecinha bem pequena, para caber dentro do tecido ali, para guardar para dentro. Ó, vamos ver se a perninha entra aqui nessa fresta, que já tá com o lacre, já veio com o lacre. Se não entrar, eu troco o lacre, não tem problema. Ó, não entra. O lacre já tá fixo aqui. Algumas pessoas conseguem abrir por aqui para aproveitar o mesmo, mas eu não acho bom, porque pode ser que arrombe ali, ó, o lacre e ele depois não seja tão eficiente como a gente quer. Então, eu vou trocar aqui o meu lacre, vou colocar outro, não custa nada, para ficar, ó, por aqui não passa porque tem costura. Então, vamos pelo outro lado. Vamos enfiar por aqui, para ele passar no sentido inverso da costura, que daí ele cruza para o outro lado e sai aqui. Pronto.
Tá? Então, agora vou encaixar aqui e vou encaixar a perninha. Empurrar bem a fibra para dentro. O que ficar para fora não tem problema, corta, tira depois sem problema. Perninha no lugar certo, perninha do lado certo, para o lugar certo, para não colocar a perninha errada, de repente, colocar a perna esquerda no lugar da perna direita. Ó, puxa bem para a costurinha entrar dentro aqui, bem certinha. Ó, como o lacre é delicado, eu consigo colocar ele ali, corto bem rente, e posso até cobrir o lacre aqui com o tecidinho, que ele vai cobrir direitinho. Depois eu posso puxar melhor, para ele ficar bem encaixadinho aqui e ficar coberto. Tá? Ele entra aqui nessa fresta aqui, o tecido, e fica tudo fechadinho. Então, vamos fazer a outra perninha, que também já veio com o lacre, mas eu sei que aquela ali, ela está mais certinho, tanto que foi ajustado. Tá maior essa abertura aqui. Então, veja que aqui já não é tão longo como aquele corpinho feio. Olha a diferença, né? Ele não é exagerado aqui, nem é gordo, nem é mal feito. Ele é totalmente, uma estética totalmente melhor, mais ajustadinho, mais certinho, próprio para o tamanho. Ó, não posso pôr muito, para mesmo com a perninha pequena não ficar musculoso, ficar com uma perninha de frango aqui. Então, esse aqui, vou encaixar. Aqui a abertura já tinha ficado maiorzinha. E da mesma forma, vamos ajustar aqui. Ó, ajustei. Tudo certo. Então, já posso cortar. Eu corto o lacre com alicate de unha, porque eu consigo cortar bem rente e não deixar nenhuma rebarbinha que possa machucar. Tá? Certinho, ficou tudo dentro. Vamos colocar os bracinhos. Mesma forma, quando é bracinho 3/4, tem que encher aqui, sem excesso, para não ficar aquele bracinho de perninha de frango, bracinho de frango, porque fica feio. Esteticamente a coisa não fica boa. Então, vamos encher esses bracinhos. Encher aqui. Talvez um pouquinho mais de cada lado. É bom ir pondo aos poucos para acertar bem. Aqui foi. E agora, vamos ver o outro lado, que eu acho que já tá bom. Aí. Então, vamos encaixar os bracinhos. Ó, encaixar bem aqui, ó, o tecidinho, para ficar coladinho. Esse, por coincidência, ficou ótimo, porque o corpinho é do mesmo material e da mesma cor. Então, ficou perfeito isso aqui. Tá? Então, bracinho direito é o bracinho da vacina. Então, não tem como errar. O que tem que ficar sempre atento aqui é que o bracinho fique com o cotovelo viradinho para trás. Isso aqui é o que tem que prestar atenção, tá? Puxar o tecidinho para ele ficar ajustadinho. E puxa o lacre bem apertadinho, que não tem problema, porque a articulação, ela é aqui, ela não é no braço, então, não é aqui no encaixe. Então, não corre o risco nem de escapulir, nem de apertar demais, ou ficar com alguma fresta, não tem problema, porque os braços 3/4 têm essa vantagem. Muita gente não gosta de kits com braço 3/4, eu não entendo por quê, porque para criança, ó, é ótimo. Não tem problema da criança tirar o bracinho de repente, nem tem como tirar. Então, eu acho ótimo. Para crianças pequenas, esse aqui é o ideal. A dificuldade, às vezes, está
porque quer colocar uma blusinha cavadinha, uma roupinha mais cavadinha ou curtinha, uma coisinha curtinha, e daí tem o problema da manguinha, mas pode colocar uma blusinha de manga, um body de manga, sempre por baixo, né? Inclusive já vai junto com quando eu vendo, eu já mando no enxovalzinho um bodyzinho de manga para que a pessoa, um básico sempre, para que a pessoa não tenha dificuldade em comprar de repente para esse tamanho aqui. Então já vai tudo certinho. Olha, é outro corpinho, é outra estética, não se compara àquilo que nós tínhamos antes, que parecia sei lá o que, né? Não tem comparação. Então, esse corpinho aqui, essa pessoa que fabrica esses corpinhos, tem um senso incrível de tamanho, das medidas, da estética do corpinho. Eu sempre acho assim, eu já tentei comprar de outros lugares e não consegui me acertar. Eu gosto mesmo desse aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui aquele segundo enchimento que eu tenho para testar aqui, para ver se vai ficar bom nessa região aqui do ombrinho e do peitinho, que vai me dar um pezinho a mais nesse bebê e vai me dar um joguinho de corpo aqui, de repente, mais interessante. São várias maneiras de montar aí o seu bebê. Tem gente que monta, faz uma linguiça, uma salsichinha dessa e coloca ao longo aqui também. Cada um faz de um jeito. Eu faço de vários jeitos porque eu acho interessante o jeito que o bebê reage, que a cabecinha pesa para um lado ou para o outro, ou que pende para lá e para cá, ou ele fica mais bem sentadinho. Então tem várias razões para a gente mudar. Não gostou, o que você vai perder é o lacre, só, porque vai ter que tirar e colocar um outro lacre. Então aqui eu preciso só cobrir essa parte que eu acabei de colocar, só para não ficar feio aqui. Mas eu tenho sempre que deixar o espacinho no meio para a cabeça. Por isso que eu amarrei. Se eu não amarrasse aqui, aquele recheiozinho azul que eu coloquei, eu não ia ter esse espaço vago aqui para encaixar a cabeça. Ia ficar aqui uma bola no meio e aí a minha cabecinha ia ficar estufada para cima. Então eu preciso sempre pensar nisso. A diferença aqui é uma coisa gritante do tamanho do encaixe do pescocinho e do tamanho do formato aqui, que é redondinho, e no outro era em V. Então fica sempre muito difícil de encaixar o pescocinho, tá? Então agora aqui o que me falta é encaixar a cabecinha, que encaixa perfeitamente neste corpinho, maravilhoso tamanho, formato, não tem comparação, não tem como comparar a qualidade desse trabalho aqui, desse encaixe, com aquele encaixe que estava antes, tá? Então agora sim eu vou ficar satisfeita com o trabalho, com o encaixe, com o peso do bebê. Então, esse bebê, eu já tinha montado ele, é o bebê do meu curso. Eu já tinha montado ele, não estava satisfeita. Eu estou remontando, porque eu não gostei do jeito que ele ficou montado. Eu estou remontando, e como eu estou remontando, e agora ele realmente vai ficar pronto, definitivamente pronto, então agora sim eu vou anotar o horário de nascimento dele do jeito que eu queria que ele tivesse ficado lá no dia que eu montei a primeira vez. Então agora sim eu vou cortar o lacre, ó, tá bem justinho, bem apertadinho, e o tamanho do lacre me permite colocar, deixa eu ver se eu consigo mostrar de alguma forma que o lacre me permite, o tamanho da cabeça do lacre, me permite colocar essa cabecinha para o lado de dentro aqui do decotezinho, então não vai ficar aparecendo, vai ficar perfeito. Isso aqui faz muita diferença quando a pessoa pega o seu trabalho, tira a roupinha e vê que realmente o acabamento tá bom, tá tudo direitinho, não tem nada aparecendo, fica tudo
bem satisfatório. Olha, eu vou aqui com esse meu aparelhinho aqui, que na verdade é um aparelho dentista, nem é de Arte Reborn, mas aqui a gente usa tudo. E eu vou aqui e coloco a pontinha do lacre para dentro. Agora, agora ele é o bebê que eu queria que ele fosse. Agora ele está esteticamente bem montado, bonito, com um jogo de corpo ótimo, com movimentos muito bons. Agora ele é o bebê que eu gostaria que ele fosse. Eu vou ver o horário que eu estou montando esse bebê. São 15h52. Eu vou anotar esse horário, porque é o horário em que o meu bebê realmente ficou pronto. Então, definitivamente, esse meu bebê nasceu hoje, às 15h52. Hoje é dia 5 de junho. Dia 5/6/2022. Eu anoto os dados dos meus kits, eu anoto as medidas todas, eu anoto o preço pelo qual eu comprei o kit. Isso é uma coisa bem importante de falar também. É bem interessante saber que mesmo os sites, mesmo os sites que vendem kits originais como esse é um kit original. A escultora desse kit é a Linda Scherer. É um kit que já não tem quase à venda, se não me engano, tem poucos à venda por aí. Mas a loja onde eu compro faz todo mês, todo começo de mês e toda data comemorativa, eles fazem uma grande promoção de kits originais. Eu comprei esse kit na promoção por R$ 299, sendo que esse kit originalmente custa R$ 699. Aqui aconteceu que a minha costureira preferida esqueceu dentro do kit, olha, é uma coisa importantíssima, pode acontecer com qualquer pessoa. Ela esqueceu aqui dentro um alfinete. Eu tô vendo aqui porque ele me beliscou. Olha, estava dentro da costura um alfinete. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas se eu não acho isso aqui, se eu não descubro que aqui dentro tinha um alfinete, eu podia causar um grande acidente. Já pensou uma criança ganhando esse bebê e de repente a criança chorar e ninguém saber por quê, olha. Então são coisas que assim, eu costumo dar o retorno para a pessoa que eu compro, de onde eu compro o material, seja para qual pessoa for, para qual empresa for. Se acontecer qualquer detalhe, eu faço a reclamação, não para reclamar da pessoa, porque eu sei que isso não aconteceu voluntariamente, sei que aconteceu por acaso, mas eu faço para que ela fique atenta e isso não aconteça novamente, porque podia ser eu a pagar esse pato, né? A pessoa comprar um bebê na minha mão, fui eu que fiz, eu que montei, e a pessoa de repente dá para uma criança que recebesse esse presente e se machucasse, e ninguém sabia por quê. Então, bem importante isso, é importante saber. Mas como eu estava falando, nesse site aonde eu compro sempre do mesmo fornecedor, acho importante também ter fornecedores de confiança. Eu compro sempre do mesmo fornecedor e todo final de mês é feita uma promoção dos kits originais. Esse kit aqui é um kit original, a cabecinha ainda tá apertadinha porque não rodei ela nenhuma vez. Tô rodando ela agora, ela vai ganhando mobilidade aqui, tá? Então, ó, já ganhou, já cedeu e ela já tá deslizando, porque durante o processo de pintura eu sempre pinto ali no encaixe do pescocinho para que o bebezinho tenha rotação de cabeça. Mas, voltando lá ao site onde eu compro, todo começo de mês ela faz uma promoção.
Esse kit eu paguei R$ 299, como eu já disse. Ele custa originalmente, no dia seguinte após a promoção, ela já coloca no preço normal, fora da promoção, ele custa R$ 699, ele cru. Claro que para eu fazer a minha arte. Então, fica mais caro para eu vender. Então, quando eu compro na promoção, eu coloco um preço de acordo com o valor que eu paguei no kit. Então, normalmente eu faço as mesmas contas que eu faria se eu comprasse a 699, levando em consideração que paguei 299. Então, não vai sair por um preço absurdo, porque eu vou sempre levar em conta que eu paguei menos, eu vou vender por um pouco menos, né? Essa fraldinha, apesar de pequena para esse bebê, ela fica um tanto exagerada aqui, ela fica um pouco grande. E essa é a menor fralda que eu já consegui comprar. Então, porque ele é realmente bem pequenininho, tá? Mas ficou bem boa, bem certinho. O peso do bebê ficou ótimo. Então, agora só me resta vestir a roupinha no bebê. É a única coisa que me falta. Hidratar o cabelinho, que daí eu uso um hidratantezinho de cabelo de bebê mesmo, bem pouquinho, num sprayzinho com água. E vou pentear o cabelinho. E para finalizar, para quem gosta, colocar o Ceramcoat, que é esse gloss, colocar nos lábios, no cantinho ali no canal lacrimal, para quem gosta de colocar. E um pouquinho dentro da orelha, às vezes as pessoas gostam de colocar, mas quanto menos, melhor, tá? Porque esse tipo de coisinhas bonitinhas que a gente coloca, às vezes não são tão práticos. A pintura, ela é 100% garantida que ela não vai mudar, que ela não vai mudar de cor, que ela vai ter uma durabilidade incrível, mas esse tipo de coisa que as pessoas colocam, muito brilho, muito, muitas coisas tipo, nem lembro o nome daquilo, tipo uma penugem, assim, um lanugo que chama, que é quando a criança nasce peludinha. Então, muitas pessoas fazem isso, mas é a primeira coisa que estraga no bebê reborn, que descasca e que não vale a pena fazer. Então, assim, com a indicação de artistas assim mais antigas, pessoas que estão mais tempo na arte e que sempre contam esses detalhes, elas não recomendam. Tem muita artista jovem, mais nova aí fazendo, mas é que não tem tempo de arte suficiente para ter o retorno do que aconteceu com os seus bebês depois que elas entregaram. Então, com certeza, olha, esse bebê precisa de uma calça, porque ele é um bebê com perninhas 3/4, né? Então, ele precisa de uma calça comprida. Caso não queira colocar calça, coloca uma bermudinha, um shortinho, mas ele precisa da parte de baixo. Alguns bebês basta o macacãozinho, ou macacãozinho de calça comprida, mas ele precisa da parte de baixo. Claro que essa parte de baixo aqui, para ele está bem grande, tá? Mas se ele fosse um bebê real, com certeza, a mamãe ia ter que usar a calça grande por um tempo até que ficasse no tamanho certo para o bebê, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar bem centralizadinho aqui para ver o meu bebê. E o que me resta aqui é só pentear o cabelinho, tá? O bebê agora já está realmente montado como eu gostaria que ele estivesse desde o começo. O cabelinho penteio com a escovinha de dente, uma escovinha bem macia, bem delicada. E daí agora eu deixo secar naturalmente esse cabelinho, tá?
Deixa eu ver aqui, vamos colocar mais para cá um pouquinho. Tá tudo certo aí, será? Dá para ver bem? E eu só vou prender aqui, colocar o prendedor de chupeta. Esse bebê já tem ímã dentro da boquinha, então ele já pode usar a chupetinha, tá bom? Então agora realmente o meu kit está pronto, perfeito, do jeito que eu queria que ele ficasse. Esse cabelinho vai secar, já tem hidratante ali, basta manter penteadinho, tá? Então agora eu vou fazer esse detalhamento que eu tinha deixado para o final. Nós vamos usar aqui o Cerancoat que eu falei, é bem pouquinho, não precisa exagerar. Eu prefiro tirar a tampa do que apertar aqui, porque se eu apertar, deixa eu tirar o bebê do caminho para vocês verem o produto. Se eu apertar ali, ele vem nesse formato de frasquinho de colírio, às vezes cai muito material aqui. E eu uso muito pouquinho, tá? Então, eu prefiro abrir e depois eu tampo aqui. Sempre tampe de volta, porque isso seca muito rápido. E aí nós vamos fazer aqueles detalhes que algumas pessoas gostam e outras nem fazem questão de fazer, tá? Então, é muito pouquinho mesmo que eu vou colocar na boquinha, bem pouquinho, só para dar um molhadinho nos lábios. Eu vou colocar lá no canal lacrimal, bem no cantinho, um pinguinho só. Algumas pessoas passam aqui nessa linha d'água aqui do olho, não precisa, tá? Um pontinho dentro do narizinho. E aqui na orelhinha, pela própria pintura, ele já é brilhantezinho, então é só um toque mesmo, só para ficar com aquele ar brilhosinho assim da orelhinha do neném bem brilhosa, aquela pelezinha sedosa ali dentro da orelhinha, tá? Então, nas unhas é possível passar também para proteger, na verdade, né? As unhas da mão eu já tinha passado, então vou passar aqui nas unhas dos pés. Enquanto eu passo aqui nas unhas dos pés, vamos conversar a respeito de tudo que nós fizemos aqui hoje. Então, qual era o objetivo aqui? O objetivo aqui era trocar o corpinho, que eu não gostei, não era o corpinho ideal para o meu kit, então eu resolvi trocar. Então, esse era o nosso objetivo hoje, esse era o nosso assunto de hoje. Acho sempre importante que você assista o vídeo até o final, porque sempre tem dicas no meio, sempre tem algumas coisas que a gente fala no meio e que quem não assiste acaba perdendo, né? Então, assim, você aqui aprendeu um jeito de repente corrigir alguma coisa que você não gostou. Então, hoje o nosso objetivo era assim, mostrar que eu coloquei aquele corpinho, ele não é definitivo, eu posso mudar esse corpinho, trocar por um outro tipo de corpinho, mudar o modelo, trocar roupinha. De repente o enchimento não está como eu gosto e eu quero modificar. Então, assim, é uma oportunidade de você entender que o processo ele só está acabado quando você está 100% satisfeita com o que você fez. Eu fiz, achei bonito, estava ótimo, mas eu não estava 100% satisfeita. Então, aqui é uma oportunidade que a gente tem de modificar, de trocar. Troca o corpinho, se quiser trocar a roupinha toda, trocar o peso do bebê, pesou, achou que está muito pesado, oportunidade de desfazer e fazer novamente, né? Então sempre tem um aprendizado em tudo que a gente faz, não precisa fazer e achar que é definitivo, até mesmo quando alguém se interessa pelo seu trabalho, pega o seu bebezinho no colo, você fez um bebê hiperrealista, encantador, do absoluto zero. Você entrega o bebê para a pessoa que encomendou ou que quer ver o seu trabalho de perto, pega no colo o seu bebê e você vê que a pessoa acha que está pesado, não estou satisfeita com o peso, eu gostaria que fosse mais leve ou mais pesadinho, ou eu gostaria que ele não tivesse o pezinho
da cabeça, né? Dá para diminuir o pezinho nos membros. Então, sempre tem um jeito de corrigir isso. Eu, quando não estou satisfeita, eu troco o corpinho, troco até os cabelinhos, tá? Então, se eu coloquei um mohair, por melhor que ele seja, e eu não gostei da maneira como ele ficou, eu troco também o cabelinho. Então, ele nunca está 100% terminado enquanto nós não estamos 100% satisfeitos com o nosso trabalho. Então, sempre é possível trocar, fazer, revisar todos os itens, né? Até mesmo o bebê depois de selado, se você acha, nossa, mas as veinhas não ficaram aparecendo tanto quanto eu gostaria, refaz as veias, refaz o trabalhinho, tá? É importante entender que é possível modificar, é fácil. A troca do corpinho é difícil? Nada é difícil, é simples, né? Às vezes pode encarecer um pouco mais o seu trabalho, porque você tirou aquele corpinho e trocou por outro, mas você pode usar aquele corpinho num outro kit que fique bom. Para esse kit não ficou bom. Para alguns kits até passa, até ficam bem um kit que tem a perninha mais grossa, que tem o bracinho mais grosso, então não fica tão grande aquela parte acolchoada aqui. Às vezes o comprimento do braço também faz diferença, às vezes o membro vem um pouquinho mais curto, então aquele corpinho com o membro um pouquinho mais longo ajuda, né? Então, assim, não existe o jeito certo e o jeito errado. O jeito certo é estar satisfeito. O jeito errado é você não estar satisfeito e depois, na hora de mostrar o seu trabalho, você ficar constrangida, inclusive porque você está vendo uma coisa que você mesma não gostou, né? E pode não agradar o seu cliente. Então, fazer da maneira correta, tá? O seu bebê já está pronto, ele é um bebê que você começou lá atrás, você fez ele do zero, você foi se apaixonando por ele durante todo o processo, né? E de repente chegamos no final, assim, nossa, eu detectei aqui que a sobrancelha está faltando alguns pelinhos. Faz de novo, coloca de novo. Foi feita a selagem, mas não esqueça que a selagem final é só uma capa protetora extra do seu trabalho, tá? Porque durante todo o processo de pintura, durante todo o processo de montagem, você fez o seu melhor, você selou o seu trabalho todo. Na hora da montagem, você checou tudo, está tudo em ordem. Mas não está satisfeita? Não tem problema, troca, recomeça, tá? Assiste. Esse é o bebê do meu curso. O meu curso você tem acesso no meu site rebornencantadores.com.br. Você tem acesso a uma reserva de vaga para você fazer o curso. Esse é o bebê pronto 100% com todas as técnicas que eu ensino no curso, com tudo que eu pude fazer de melhor, de mais qualidade, com os melhores materiais e agora mais completo ainda, com um corpinho que eu fiquei mais satisfeita, ok? Espero assim que você sempre assista os vídeos do começo até o final, porque você durante o processo todo vai aprendendo algumas coisas, algumas dicas que às vezes você não sabia, alguma coisa que você não tinha conhecimento e eu posso te ajudar. Aqui, depois que eu finalizei, passei o verniz, né? O verniz, esse Cerancoat pode ser passado nas unhas, nos detalhes todos de realismo que nós colocamos aqui. Seu bebê agora, mais do que nunca, está hiper realista e encantador. Então, você só precisa dar o tempo de secagem. Esse é um verniz que não vai ao forno, é um verniz que seca ao ar, é um dos únicos vernizes que nós usamos na nossa pintura que seca ao ar. Então, aqui, ó, ao toque, ele já está bem sequinho, das unhas eu já havia passado, do pezinho já está quase terminando de secar. Então, depois disso, eu vou poder colocar a meinha nesses pezinhos aqui, hiper realistas, né? Depois disso que eu posso terminar, colocar a meinha e até um sapatinho, se você quiser colocar sapatinho. E fora isso, o meu bebê está 100% terminado. Depois disso, olha, eu já posso colocar a minha chupeta. Agora sim, o nosso bebê
hiperrealista e encantador, está 100% terminado. Então, se você gostou do kit, gostou desse trabalho todo, gostou dessa pintura hiperrealista que eu procurei fazer com todos os detalhes e tem vontade de aprender, acessa o meu site então, tá? Acessa, olha, assiste os vídeos, que lá tem muita informação para você. rebornencantadores.com.br, ok? Então era isso. Nos vemos na próxima vez.